Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. No último vídeo falei um pouquinho sobre o que é uma empresa e por que a sua existe. Nesse vídeo a gente vai ir um pouquinho além, né? Porque não é só de propósito que vive uma empresa ou um organismo. Então, um animal, por exemplo, ele pode querer subir numa árvore e ele pode subir nessa árvore de várias maneiras, né? Ele pode escalar, ele pode pular, ele pode voar. Então, imagine que a sua empresa tem um propósito, imagine que a sua empresa tem o que ela faz, mas como que ela faz isso, né? Então, da última vez a gente falou sobre, por exemplo, democratizar a alimentação saudável e a hidratação, e a gente falou sobre fazer isso com saladas. Mas como que a gente entrega isso? Então, um organismo, ele tem uma personalidade, né? Uma empresa, se ela fosse um ser, ela tem uma personalidade. E essa personalidade, ela se reflete nos nossos valores. Eu já refleti muito sobre o que nos ensinam na faculdade de administração, engenharia de produção e etc., sobre teorias de negócios e missão, visão, valores, aquelas coisas. Para mim, valores é uma das que continua, mesmo eu tendo limpado muitas coisas que eu considero hoje opcionais para as empresas terem. Para mim, propósito e valores são duas coisas que ficam. Não sei se você já ouviu falar do trabalho do Simon Sinek, ele fala do círculo dourado ou do Golden Circle. Ele tem um vídeo famoso que é: as pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Então, nesse círculo dourado tem por que você faz o que você faz, como você faz e, finalmente, o que você faz. Eu gosto dessa referência que o Simon Sinek traz, mas pelos exemplos que eu vi do trabalho dele, eu gosto de interpretar esse como um pouquinho diferente. Então deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você tem o propósito de reduzir a desigualdade social no Brasil. E você faz isso através de democratização do acesso ao dinheiro. Você cria moedas complementares dentro de uma comunidade, você dá crédito a baixíssimos juros ou coisa do tipo. Então isso é por que você faz, isso é o que você faz. Mas como você faz isso? A sua empresa pode ter uma cultura de competição interna muito forte. Você pode cultivar a ideia de indivíduo, né, onde o melhor cresce, o pior automaticamente sai. Você pode ter remuneração variável individual, você pode ter uma avaliação de desempenho muito objetiva que dá notas. Você pode ter uma estrutura hierárquica bem definida com protocolos de comando e controle muito claros. Você pode ter até um programa onde você engaja a sua equipe comercial ou de atendimento ao cliente, de bater porta a porta e semear a ideia de que os bancos comerciais têm uma agenda para ferrar com a vida deles e fazer com que eles venham, depositem o dinheiro em você ou, enfim, comecem a usufruir dos seus produtos ou dos seus serviços. Então, essa é uma empresa que cultiva a competição. Essa é uma empresa que valoriza a competição e se organiza dessa maneira. Essa é a personalidade desse ser, né? É um ser competitivo. Você pode fazer uma empresa que tem exatamente o mesmo propósito, que entrega exatamente o mesmo produto ou serviço, mas que se estrutura de uma forma totalmente diferente. Você pode ter uma empresa onde você não tem remuneração variável individual, onde as avaliações de desempenho são lugares de reflexão e de comunhão entre as pessoas, onde você, por exemplo, faz parceria com bancos comerciais, com a área de responsabilidade social, que seja, para eles darem dinheiro para vocês sem juros, para vocês então poderem impactar mais e escalarem o negócio de vocês. E tem uma série de outros exemplos que a gente poderia dar de como você poderia organizar a mesma empresa valorizando a colaboração. Então, para mim está muito claro que não tem o que é melhor ou o que é pior. O importante é que seja claro para a equipe de vocês e para vocês mesmos qual é a personalidade dessa empresa que vocês estão criando. Talvez a única coisa que a gente possa definir aqui como errado é você definir uma coisa e fazer outra, né? Então eu já cansei de ver empresas que surfaram nessa onda de que seria certo, por exemplo, ser meritocrático, que a meritocracia é um valor que a gente tem que cultivar acima de tudo, e aí na hora do vamos ver, o irmão do dono é o promovido, ou o primo do dono, ou a mulher do dono, ou o marido, ou o que quer que seja, é promovido, e aí fica estranho. Aí isso vai gerar frustração, isso vai gerar desalinhamento, isso vai gerar desmotivação, às vezes saída de algumas pessoas, etc. Talvez fosse
melhor, desde o início, ter definido, olha, isso aqui é uma empresa familiar, aqui a gente valoriza as relações afetivas, aqui, não sei, a gente sente mais segurança de estar junto das pessoas com as quais a gente conviveu a vida toda, então aqui dentro a gente vai promover as pessoas, primeiro, a partir de laços familiares e afetivos, e se não tiver ninguém para suprir a necessidade, então a gente vai para os melhores funcionários. Não tem problema nenhum você definir isso. Para mim, o problema é quando você diz uma coisa e você faz outra. Então, vem aquela pergunta de sempre, né? Tá bom, então como que eu faço isso? Como que eu defino os meus valores? Achei bacana essa ideia de deixar mais claras as regras do jogo, a personalidade aqui, como é que a gente faz isso? Eu escrevi 2 textos. Um que seria mais básico, mais simples, que traz talvez mais segurança para quem tem pouca experiência, ou para quem tem uma equipe pequena, ou para quem quer uma cultura mais centralizada, uma cultura onde você dita mais as regras, que não tem problema nenhum com isso. E eu escrevi um outro texto baseado no trabalho do Barrett e como a gente fez no Brown e do Luiz a nossa definição de valores há mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano. Apoiados também pela Bizu, que sugeriu para a gente uma parte desse processo. Então, fica o convite para você ler esse como que eu posso botar isso na prática. Eu fiz um textinho que acho que até fica mais fácil depois de você ir ver o passo a passo, pegar planilha ou coisa do tipo. Beleza, então você definiu os seus valores. Legal. E agora? Bom, primeiro, acho que faz sentido a gente avaliar se esses valores fazem sentido, né? Ou seja, meus valores são bons? O que eu defini como valor é bom? É difícil afirmar, e eu acho que ninguém tem essa autoridade para afirmar se um valor é bom ou não é. Mas eu acho que tem alguns exercícios que a gente pode fazer para checar se faz sentido isso ou se no final das contas a chance é que isso vai acabar na parede com ninguém respeitando ou num relatório dentro da gaveta. O primeiro teste que eu acho legal você passar os seus valores é o teste do oposto, né? Então, muitas vezes a gente define coisas como, por exemplo, ético, né? Ética é um dos valores da nossa empresa. É, eu acho meio estranho uma empresa ter como valor a ética, não porque eu não acho importante isso, mas justamente porque eu não vejo como é que uma empresa pode valorizar ser antiético. Então, se o seu valor não tem um oposto, isso não é para mim a personalidade da sua empresa. Isso é como você dizer assim: ah, eu sou um ser humano e eu valorizo respirar. Todo ser humano valoriza respirar, a gente precisa disso para viver. Então, acho que, por exemplo, cumprir leis ou ética, você nomear isso, geralmente não faz tanto sentido com algumas ressalvas. Então, por exemplo, se você valoriza a orientação a resultados, você poderia valorizar ter a orientação a processos, né? Se você valoriza o espírito empreendedor, você poderia valorizar o respeito à ordem. Se você valoriza a colaboração, você poderia valorizar a competição. Então esses são valores que para mim fazem sentido, porque você está dizendo, olha galera, a gente vai por aqui, geralmente a gente não vai por aqui. Aí eu acho que é um valor que faz sentido. Se você chegou em algum valor, como por exemplo ética ou respeito, que seria para mim muito difícil pensar numa empresa que valoriza o contrário, né? Bater no peito e falar assim, não, nós valorizamos o desrespeito. Aqui dentro, no dia a dia, é importante que você trabalhe desrespeitando o cliente, os fornecedores, seus colegas, etc. Se você chegou a um valor como respeito, para mim, duas coisas aí podem ter acontecido. Você trabalha num segmento de mercado ou dentro de uma empresa que está passando por um trauma ou passou por um trauma. Então você imagina as empresas da Lava Jato, as empresas do segmento de óleo e gás, as empresas do segmento de construção civil. Essas empresas hoje estão passando por momentos de questionamento dos valores que, assim, não tem tanto problema com o produto, com o serviço delas, isso é outro assunto. O que está dando bug é no próprio sistema operacional, né? Nos valores que ditam as regras dentro daquele organismo. Então, talvez nesse sentido, se você acabou de passar por um trauma desses, ou se você está dentro de um mercado onde, via de regra, historicamente, vamos dizer assim, as pessoas lá são, as empresas lá agem de maneira corrupta, então talvez faça sentido você pregar essa bandeira da ética e falar, não, aqui nós trabalhamos de maneira ética. Uma outra hipótese
se, por exemplo, você chegou a respeito, né? Respeito, aí eu falei assim, tá bom, eu não valorizaria desrespeito, mas tem alguma coisa que vocês querem cuidar aí quando vocês falaram respeito. Uma hipótese é, por exemplo, se na sua empresa existe uma diversidade muito grande dentro da sua equipe, de idade, de gênero, de raça étnica, de background cultural, social, ou o que quer que seja. Às vezes você tem uma diversidade muito grande, é, e aí você está tendo dificuldade ali dentro de lidar com tudo isso, e os seus próprios funcionários talvez tenham definido como respeito. Respeito é uma coisa que a gente valoriza aqui dentro. Lá no fundo, talvez eles estejam se sentindo desrespeitados. O que me parece é que nesse caso, vocês podem fincar a bandeira da diversidade. Nós valorizamos a diversidade. Por que eu acho que isso pode ser mais rico para a sua empresa? Porque se a gente valoriza o respeito, isso não quer dizer lá muita coisa, eu acho, porque é meio óbvio, de novo, é que nem ética, a gente não vai valorizar o desrespeito. E, no melhor dos casos, você vai ser respeitoso. Se a gente valoriza a diversidade, a gente acredita na potência que tem botar pessoas com visões diferentes, perspectivas diferentes, experiências diferentes sobre a vida na mesma sala para conversar. Então, não sei se fica claro isso, mas acho que volta a um tema que eu falei no outro vídeo. Acabar com a fome é muito diferente de democratizar a alimentação. Então, o respeito me parece que a gente está querendo tampar um buraco. Tem uma coisa ruim que a gente quer tampar. Se a gente valoriza a diversidade, isso pode nos levar para um monte de outros lugares. Então, se você definiu como valor algo que parece que o contrário não é algo que seria possível um valor, eu ficaria de olho nisso. Talvez faça sentido mesmo você fincar essa bandeira, porque no seu mercado, ou historicamente na sua empresa, isso é uma questão, então você quer nomear isso, pode fazer sentido. Ou talvez tenha alguma outra coisa aí mais profunda que você quer expressar e você está usando essa palavra para expressar. Um outro exercício que eu acho que pode ser muito interessante é você falar assim, ok galera, nós tínhamos valores implícitos ou que a gente não tinha nomeado aqui, agora a gente fez um exercício e temos esses valores aqui que a gente gostaria de nomear como algo que norteia o nosso trabalho. Agora que a gente tem isso aqui, o que fica de fora? O que a gente vai deixar de fazer? Que projeto não faz mais sentido? O que a gente vai repriorizar no nosso dia a dia? Que políticas da nossa empresa a gente vai eliminar? Então me parece que se é um valor que vai para além de ser uma coisa bonitinha para botar na parede ou para mostrar para o investidor ou para o cliente, um valor que realmente norteia o seu trabalho, que é isso que a gente quer fazer aqui, algo útil, não algo apenas estético, então me parece que se ele norteia o trabalho vai ter coisa que vai ficar de fora. E aí, definidos os valores, passaram pelos testes, é isso mesmo aqui que eu quero, beleza. E agora, o que eu faço com isso? Né? Como isso impacta no meu dia a dia? Primeiro, eu acho muito importante, eu vou pegar o nosso exemplo como o Brownie do Luiz, eu acho muito importante nomear que, por exemplo, colaboração é um dos valores do Brownie do Luiz hoje. Então, bacana, nós valorizamos a colaboração. Isso não quer dizer que a gente não compete. O Brownie continua sendo uma entre várias opções de sobremesa. O Brownie do Luiz continua ocupando um espaço e tem concorrentes ocupando outros espaços na mesma gôndola. O Brownie do Luiz continua tendo um monte de ideias e projetos que quer fazer e não tem nem dinheiro nem tempo suficiente para executar todos eles. Então ainda existe uma dinâmica de competição por recursos, por tempo, por espaço, por atenção e etc. Mas o que a gente quer trazer quando a gente nomeia um valor é que a gente que tem essa intenção de ver as dinâmicas que acontecem no mundo à luz, né, sob a perspectiva, botando esse óculos da colaboração. Então, por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo, embora a gente tenha esse monte de questões de estar no mercado, de estar competindo, a gente tem algumas práticas que valorizam a colaboração. Por exemplo, não temos remuneração variável individual. Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo. Não temos, como eu já tive em outras empresas, que eu trabalhei, curva forçada. Vamos fazer uma avaliação de desempenho, os 5% melhores são promovidos, os 5% piores são demitidos e por aí vai. Tem um escopo claro de trabalho para cada um, mas não tem uma divisão muito clara
Então, se precisar, eu vou para o comercial, se precisar, eu vou pagar conta, se precisar, eu vou para o cartório, embora isso não esteja dentro das minhas funções. Está muito claro para a gente que ela tem um escopo de trabalho, mas às vezes o atacante volta para a defesa no final do jogo para aumentar as chances de não levar gol. Né? Então, isso para a gente é muito claro dentro da nossa cultura. Apesar da gente dividir o espaço de ponto de venda com outros concorrentes, por exemplo, dentre várias outras coisas, a gente tem cada vez mais pensado em dinâmicas onde a gente pode colaborar com o nosso concorrente, talvez abrindo a nossa cozinha para ele produzir junto com a gente, talvez distribuir para esse nosso concorrente, talvez vender para ele, talvez comprar juntos ingredientes, talvez comprar juntos embalagens. Né? Então tem diversas formas que a gente pode pegar uma pessoa que a gente poderia ver como inimigo e, de alguma maneira, criar dinâmicas onde nós ganhamos dinheiro juntos. E isso é algo que a gente agora está começando a trabalhar melhor. Isso são alguns poucos exemplos de como a gente vê como a colaboração impacta o nosso dia a dia. E aí o que eu acho que é muito importante dizer é que até porque nós somos seres humanos, a gente tem um trabalho de desenvolvimento pessoal, nós também somos egóicos e nós também nos sentimos inseguros, etc. É uma intenção que a gente tem de trabalhar de maneira colaborativa. Nem sempre a gente conseguiu honrar esse valor na sua máxima, assim como a gente tem o valor do amor, que é algo muito difícil de no dia a dia a gente conseguir não só tangibilizar, mas viver de fato. Então, beleza, defini meus valores, eles fazem sentido, eles já estão impactando o nosso dia a dia, mas eu não sei como ancorar isso. Eu escrevi isso na parede, mandei num e-mail, sei lá o que eu fiz, mas o que eu posso fazer para que eu catalise o processo dele ser absorvido por todos? Então, tem algumas práticas muito bacanas que eu já vi por aí, eu já li por aí. Rodas de conversa. Então, tento rodas de conversa, por exemplo, vamos falar sobre colaboração, o que é colaboração para cada um aqui, onde você está sendo colaborativo na sua vida, fora daqui, onde você vê colaboração aqui dentro, onde você não vê colaboração aqui dentro, onde você vê que a gente está ferindo esses nossos valores. Já vi até empresas que têm uma possibilidade de qualquer funcionário levantar uma bandeira e falar, galera, precisamos fazer uma reunião porque o nosso valor X está sendo ferido ou o nosso propósito Y não está sendo cumprido por conta dessa atitude. E eles de fato fazem reuniões para conversar sobre isso, endereçar essa questão e ver o que fazer depois. Há muitas empresas que estão fazendo avaliações de desempenho em cima dos valores da própria empresa, que eu acho bastante interessante. Há um exemplo muito legal da Zappos. A Zappos trabalha muito bem os valores dela. E tem um exemplo que eu acho muito legal, humildade é um dos valores das Zappos. E uma coisa que eles faziam, não sei se ainda fazem no processo seletivo deles, bom, tem uma empresa relativamente grande, né? E a sala onde aconteceu o processo seletivo era lá no final. E eles botavam no caminho, sem os candidatos saberem, funcionários de todos os níveis, tipos, gêneros, etc. E já fazia parte do processo seletivo como as pessoas andavam da entrada da empresa até o final. Então você imagina, historicamente, a gente desvaloriza muito, inclusive economicamente, o trabalho da limpeza, né, do cuidado com o ambiente. Um trabalho que é tão importante e sem o qual eu nem sei como é que a gente poderia trabalhar. Né? E aí, o que o pessoal das Apos faz? Bota pessoas que cuidam da limpeza das Apos no caminho desses candidatos. Se eles passam de nariz em pé e nem olham, eles já estão sendo avaliados naquele momento. Se a pessoa para e dá bom dia, por exemplo, isso já impacta. É claro que isso é parte de um processo todo, né? Mas é muito interessante ver no processo seletivo como é que a gente já pode, até de maneiras não nomeadas, ver se aquela pessoa compartilha os valores que a nossa empresa tem. Na minha experiência técnica, né, o como fazer as coisas, como cozinhar um brownie, como instalar uma placa solar, esse como ele é muito mais fácil de aprender do que os valores que aquela empresa compartilha, né, os valores que aquela empresa, a personalidade que aquela empresa tem. Então tem muita gente que fala isso, contrate valores e treina técnica depois.
Então, nos processos seletivos, para mim, tem sido muito importante o processo seletivo em si, respeitar os valores da empresa, e também no processo seletivo avaliar como é que as pessoas estão ali em relação a ele. E a última prática que eu acho que é muito tranquila também de se botar no dia a dia é, nas decisões, fazer uma matriz de valores, né? Então, você pode, sei lá, fechar a fábrica, deixar a fábrica aberta ou terceirizar a produção. Sei lá, estou inventando qualquer coisa. E aí você bota seus valores aqui e você pode avaliar as decisões que você tem para tomar, as escolhas que você tem à luz dos seus valores, até dando notinhas mesmo. Você pode dar notinha de 0 a 10 para cada um dos valores, para cada uma daquelas opções. E isso pode nortear a conversa. Também é algo que é muito interessante até para a gente deixar cada vez mais claro o que a gente quer dizer com cada um dos valores. Os valores, dentro desse assunto de como, né, como essa empresa funciona, eles são o que há de mais sutil, eles são o que está lá embaixo no iceberg, aquilo que a gente muitas vezes não vê, mas é o que sustenta aquele iceberg. E aí depois tem algo que é bem mais prático, que também contribui muito para a gente conseguir trazer coesão na nossa equipe, para a gente deixar claro como as coisas funcionam. Então é quase como se os valores fossem as 4 linhas do campo de futebol, né? Então, fora daqui o jogo não está acontecendo, o jogo só acontece dentro dessas 4 linhas, bacana, mas assim, como é que eu ganho cartão amarelo, como é que eu ganho cartão vermelho, o que é falta, o que não é, o que é impedimento, ou dentro do ambiente da empresa, quais as regras, ou os acordos, ou o processo para se contratar, o processo para se demitir, qual é a estrutura organizacional dentro dessa empresa, como é que funciona a licença maternidade, licença paternidade, férias, como é que funciona o uniforme, uma série de coisas que são regras do jogo, que são como aquele jogo funciona, que varia de empresa para empresa, e que na minha experiência, se a gente não deixar isso claro, muitas vezes a gente vai ter problemas, porque cada pessoa vai entender uma coisa. Né? Então, eu trabalhei numa empresa que deixava eu quebrar minhas férias do jeito que eu quisesse. Aí o cara do DP vai falar assim, não, você tá doido, cara. O departamento pessoal, né? O cara do departamento pessoal fala, não, você tá doido, cara. A lei é a seguinte, a lei é que não pode quebrar férias. Ele fala, pô, mas eu trabalhei numa multinacional que quebrava férias. Podia fazer 15/15 ou 20/10. Então, assim, nenhuma regra é dada. Né? O que é importante, eu acho, é a gente definir isso e deixar explícito, deixar claro. Você precisa definir valores? Você precisa escrever um manual da sua empresa, um livrão, uma bíblia, o que quer que seja? Não necessariamente. Mas na minha experiência, o que acontece muitas vezes é que a gente, ao não definir, as pessoas vão assumir coisas. Ao assumir coisas, a gente vai ter conflitos, a gente vai ter culpa, a gente vai ter inveja, um monte de coisas podem acontecer na empresa, que é o que o Richard Barrett chama de entropia cultural, ou seja, toda a energia que um sistema gasta só para se manter no estado onde está, né? A gente, por falta de clareza, vai ter que gastar um monte de tempo e o emocional também para conseguir simplesmente deixar os pratinhos rodando. Né? E na nossa experiência, em determinado momento, a gente falou assim, cara, vamos fazer esse negócio? Pode parecer meio tradicional, pode parecer meio durangão, meio engessado, mas vamos definir quais são essas regras de jogo para todo mundo, se tiver em dúvida, 11h30 da noite, o cara não sabe se vai ser demitido porque levou um esporro hoje, que achou que foi muito pesado e tal. Quais são as regras do jogo para eu ser demitido? Primeiro vai ter que acontecer isso, depois isso, depois isso. Eu estou posicionado aqui nesse processo. Ok, me sinto mais seguro de onde eu estou. Então, para a gente fez sentido. Não tem que fazer nada. Mas para a gente, principalmente na medida em que a empresa foi crescendo, foi importante a gente definir não só os valores, mas também as regras desse jogo. Eu escrevi também um artigozinho aqui no Medium, e o link está aí abaixo, onde eu compartilho alguns exemplos de empresas, de manuais de empresas ou de handbooks, eu tenho vários nomes para isso, e também compartilho algumas perguntas que eu acho que podem ser úteis para você responder, caso você queira fazer isso dentro do seu ambiente empresarial. Basicamente, o que eu queria trazer aqui nesse vídeo são esses dois pilares, né, essas duas coisas que sustentam a personalidade da empresa, os valores e os acordos. Eu convido vocês a fazer esse exercício, me dizerem como é que foi para vocês, se estava claro, se não estava. E a gente vai continuar essa conversa, então, pegando o assunto societário, que é, para mim, ao mesmo tempo, uma das maiores potências que toda empresa tem,
e também um dos maiores pontos de atenção, porque é o que destrói muitas empresas também. Então, tamo junto, espero que vocês tenham gostado e até a próxima para falar desse assunto tão importante.